Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal Sobre o Reino. Antes de falar qualquer coisa nesse vídeo, eu preciso te pedir uma coisa. Não sai desse vídeo no meio. Porque eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer errado, pode te levar a uma conclusão errada, porém no final vai fazer sentido, tá bom? Então, na verdade, é mais que um pedido, é uma ordem. Se você for parar o vídeo no meio, nem assiste. No vídeo de hoje, nós vamos falar, como você já leu aqui embaixo, que existem duas formas de sermos salvos. Como eu disse, calma, fica até o final. Vou explicar quais são essas duas formas e como que isso se aplica na nossa vida. A primeira forma de sermos salvos é cumprindo a lei. Sim, se nós cumprirmos toda a lei, nós seremos salvos. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós não pecarmos, nós não morreremos. E aqui falando da morte espiritual, da morte eterna. Se nós não pecamos, nós não seremos condenados. Porém, se nós pecamos, o nosso salário é a morte. Vamos ler Romanos 2, dos versículos 6 a 8. No versículo anterior, eu estava falando sobre o dia da ira, sobre o juízo final. E então a gente entra no versículo 6. Que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, aquilo que nós praticamos nos será retribuído no juízo final. Lembrando que cumprir a lei não é só fazer o bem, mas também não fazer o mal. Muitas vezes a gente acha que uma dessas duas coisas já está de bom tamanho. Ou não fazer aquilo que é ruim, não matar ninguém, não roubar ninguém. Ou fazer coisas que são boas, ajudar o próximo, amar o próximo. Mas, na verdade, cumprir a lei é tanto não fazer o que é ruim, tanto fazer o que é bom. Então, quando nós falamos a prática de boas obras, inclui tudo isso. Agora, olha o que vai dizer lá no versículo 13. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Então, para sermos considerados justos, para sermos justificados, não podemos apenas ouvir, mas praticar. Ou seja, se praticarmos a lei, se cumprirmos a lei, seremos sim justificados perante Deus. Seremos considerados justos se praticarmos a justiça, se não cometermos injustiça nenhuma, se cumprirmos tudo aquilo que Deus nos ordenou. Então, Sara, você está me dizendo que eu posso ser justificado por aquilo de bom que eu faço ou aquilo de ruim que eu deixo de fazer? Não, porque nós temos um problema. Sim, é possível ser salvo pela prática da lei, porém, você não vai conseguir isso, assim como eu também não consigo. Essa primeira forma, ela existe, porque não tem como eu ser condenado pelo pecado se eu nunca pequei. Porém, ela não se aplica a nós, porque nem eu, nem você e nem ninguém na humanidade conseguiu não pecar, exceto Jesus. Jesus não sacrificou nenhum cordeiro além dele mesmo. Jesus não precisou pagar o preço pelos seus próprios pecados. Jesus foi justificado pela lei. Jesus foi justificado pela sua vida porque ele nunca pecou. Esse primeiro ponto não se aplica a ninguém mais. E por isso que parece estranho quando eu falo que tem duas formas de sermos salvos. Porque nós ouvimos a vida toda que a única forma de sermos salvos é por Jesus. É pela graça, é pela fé e não pelas obras. E eu vim aqui falar o contrário. Mas não, na verdade isso está certo. Nós só podemos ser salvos pela fé, pela graça e por Cristo. Mas isso é porque nós não passamos na prova de cumprirmos a lei. Jesus cumpriu a lei e por isso ele pode nos ajudar. E com isso nós encontramos o segundo meio de sermos salvos, que é pela nossa fé em Jesus, que é pela graça de Jesus. É por meio daquele que nunca pecou. Ele passou no teste da lei, ele passou no ponto 1 que nós falamos, ele cumpriu toda a lei e por isso ele se sacrificou por nós, para abrir essa outra alternativa e essa nova chance que nós temos de sermos salvos. Nós não podemos salvar a nós mesmos, apenas Jesus pode nos salvar, porque ele foi o único que cumpriu a lei. Se nós só tivéssemos essa primeira alternativa, todos nós estaríamos perdidos. Mas graças a Jesus e ao seu sacrifício, nós temos essa oportunidade de sermos salvos através da graça dele.
sabendo que somos salvos através da graça. A lei não tem mais nenhuma serventia quanto à salvação. Porque se eu cumpro, sei lá, metade da lei, você cumpre quase a lei toda e a outra pessoa cumpriu nada ou quase nada da lei. Ninguém conseguiu cumprir 100% e por isso ninguém passou no teste. Não vai determinar se você vai ser salvo ou não. Porque para você ser salvo pela lei, você precisa cumprir toda a lei. E você não vai conseguir fazer isso. A lei é boa, como nós lemos em Romanos, porém ela não salva. Porque ninguém consegue ser 100% fiel, ser 100% obediente, a não ser Jesus. Mas agora abrindo uma observação importantíssima aqui. Não significa que porque a gente não precisa obedecer a lei para sermos salvos, que nós simplesmente não precisamos obedecer a lei. A Bíblia diz que quando nós amamos a Deus, nós o obedecemos. E sim, nós precisamos praticar aquilo que nós ouvimos, nós já vimos isso na parábola do homem que construiu a casa na areia ou na rocha. Nós vemos Tiago falando sobre a prática das boas obras. As boas obras, elas são importantes sim, porém elas não nos salvam, elas são as consequências da nossa salvação. As boas obras não salvam ninguém, porém os salvos praticam boas obras. Os salvos brilham à luz de Cristo. Os salvos são o sal da terra. Não tem como negar isso. Mas a nossa única fonte de salvação possível para nós, pecadores, é Jesus Cristo, aquele que não pecou. Romanos 3,20 diz: porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3,28 vai dizer: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente de obras da lei. A Bíblia é muito clara quanto a isso, só tem uma forma de salvação. Então, por favor, não confunda o que eu falei no começo. Eu estou justamente dizendo que essa forma é inválida para mim e para você. Ainda em Romanos 3, vamos ler os versículos 23 ao 25. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então aqui está um resumo. Nós pecamos, nós precisamos da glória de Deus e nós seremos salvos através de Jesus. Para encerrarmos, vou ler o comecinho de um dos meus capítulos preferidos da Bíblia. Vamos ler Romanos 8, dos versículos 1 ao 4. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aquilo que a lei não podia fazer, por quê? Por causa da nossa fraqueza. A lei não pode nos salvar por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne. Mas isso que a lei não pode fazer, Deus fez. Deus enviou Jesus para nos limpar de todo o pecado. Então, limpos do pecado, restaurados por causa de Cristo, nós, de certa forma, passamos no teste da lei. Está dizendo aqui no versículo 4 que a exigência da lei se cumpre em nós. Porque, na verdade, não fomos nós que pagamos, mas Jesus. Tudo aquilo que nós cometemos de errado, Ele pagou. E agora, livres dessa condenação, livres desse salário da morte, nós podemos passar no teste como justos, como justificados. Porque Ele pagou. De certa forma, nós precisamos sim cumprir aquilo que a lei manda, mas não através de nós, através do sangue de Jesus. E isso acontece naqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando Ele passa a viver em nós e nos dá essa nova vida, nós somos purificados, nós somos limpos e passamos a viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Por isso, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo que a gente não passe pela lei por nós mesmos, Ele passou por nós. E quando o sangue dele está em nós, nós conseguimos passar também e termos acesso a essa herança, a essa salvação e termos essa oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Resumindo, nós temos as duas formas, porém a primeira não se aplica, a não ser pela segunda, que é Cristo Jesus.
Um grande beijo, não se esquece de seguir lá no meu Instagram e eu te encontro aqui na semana que vem.